Olá, nós construímos uma métrica adaptada para a decomposição dos Lederers, métrica de Lyapunov, e nós vamos agora ver como é que ela se compara com a métrica euclidiana usual. Né? Nós já vimos que a norma adaptada é maior ou igual que a norma euclidiana, mas agora vamos ser um pouco mais precisos. Okay? Então, diz o seguinte, suponhamos que a transformação é invertível, estamos naquelas condições de regularidade, né, de integrabilidade, e dado epsilon, então existe uma aplicação positiva, uma função positiva, que para todos os pontos regulares satisfaz o seguinte, né? Ela cresce ao longo de órbitas, a função positiva k epsilon em fm de x, ela é dominada pelo k epsilon em x vezes a exponencial de epsilon m, né? E dominada por cima e por baixo pelo k epsilon de x vezes a exponencial de menos epsilon m, em que m é qualquer número inteiro, né? E este m está em módulo. Então, eu consigo dizer que, portanto, k epsilon, né, ela cresce exponencialmente lenta ao longo das órbitas da minha transformação, e a métrica adaptada é comparável por baixo com a métrica usual de Lyapunov vezes uma constante que só depende da dimensão, portanto é 1 sobre a raiz quadrada da dimensão do espaço, e por cima, né, é controlada por k epsilon de x vezes v. Então está dizendo que a métrica adaptada, em cada x, obviamente, ela é equivalente à métrica euclidiana. Todas as métricas são equivalentes num espaço euclidiano de dimensão finita. Todas as normas são equivalentes. Mas, claro que a constante de equivalência depende do ponto. E no caso de termos uma dinâmica aqui que é apenas mensurável, e nós estamos trabalhando com expoentes Lyapunov, que não são uniformes em geral, então nós não podemos garantir que a cota superior, né, que compara o quociente de métrica adaptada sobre a métrica euclidiana, a cota superior não é necessariamente uniforme, ela depende do ponto, de fato, né? E ela é uma função mensurável do ponto, mas ela cresce, ela pode crescer, né, ao longo das órbitas, ela cresce a uma taxa exponencial que é limitada. Ela cresce no máximo epsilon m. Okay? Mas não podemos evitar que ela cresça exponencialmente. E em que sentido é que nós vamos dizer que estas funções são temperadas, né? Este item 3, para cada campo vetorial não nulo mensurável, a função que é o campo em x, na sua norma adaptada, dividida pela norma euclidiana do mesmo campo em x, ela é uma função temperada em pontos regulares. Ou seja, quando eu itero, né, quando eu olho para isto aqui em fn de x, né, eu sei que o log disso aqui vai para zero exponencialmente rápido. Aliás, vai subexponencialmente para zero. Okay? Bom, uma das cotas é bem fácil de obter, a cota inferior, portanto, esta cota é consequência do seguinte, que d vezes a soma do quadrado de AI, a soma dos quadrados de AI, é certamente maior ou igual que a soma de AI ao quadrado, okay? Pela própria construção por uma questão de fazer a expansão do quadrado. Okay? E nós temos igualdade se só se os AIs forem todos iguais. Então, automaticamente, a soma de quadrados é simplesmente maior ou igual que 1 sobre a raiz de d vezes o quadrado da soma das parcelas. Okay? Isso é sempre verdade.
o item 3, aquele item de função temperada, é consequência dos itens anteriores, ok? E temos o seguinte lema que nos permite fazer essas construções. Suponhamos que eu tenho uma função mensurável, de m em m, uma transformação, e uma função agora, uma função positiva, temperada, né, mensurável, a g. Então, para cada epsilon, existe uma aplicação mensurável que eu chamo g de epsilon, que é maior ou igual que a g, e para cada x, o g epsilon de f de x está controlado pelo g epsilon de x vezes e elevado a epsilon por cima e por baixo por e elevado a menos epsilon vezes g epsilon de x. Portanto, eu consigo, quando eu tenho uma aplicação temperada, uma função temperada, eu consigo uma função mensurável maior ou igual que ela, de tal forma que cresce, né, a uma taxa exponencial arbitrariamente pequena ao longo das órbitas. Okay? A prova é bastante simples. Então nós já sabemos, nós vimos atrás que isto é temperado, né? Se eu aplico isto à função g, esta função g, né, obtenho a função g de epsilon, que eu vou chamar k epsilon, que satisfaz a proporção anterior. No caso de fluxos, nós também podemos mostrar a existência desta k epsilon, satisfazendo o item 2 anterior, usando, né, essencialmente isto aqui, para todo t em R. Nós podemos substituir, no caso de fluxos, a construção com iterados da aplicação f. Podemos colocar no lugar dos iterados um fluxo x de t, né, e ter a constante controlada o crescimento por e elevado a epsilon n ou m por e elevado a epsilon t, okay, com o módulo de t e o sinal trocado para a cota superior e inferior. Se a função não for invertível, nós vamos obter a mesma relação, ok? Mas apenas podemos iterar para o futuro. Podemos fazer contas com m para o futuro. Okay? Porque nós não temos como olhar para as pré-imagens de forma, não é, como uma dinâmica, porque a função não é invertível. Okay? É possível fazer algo um pouco melhor se nós trabalharmos com uma construção chamada limite inverso. Okay? Mas eu não vou entrar nesse tipo de coisas neste curso. Bom, uma outra coisa que nós podemos também estudar é acerca da cota subexponencial para o ângulo. Okay? Então nós sabemos que vale esta relação para todo o ponto regular, né? O seno dos ângulos entre qualquer soma de subespaços de Lyapunov, né, e a sua soma complementar. O seno desse ângulo vai para zero subexponencialmente rápido e, portanto, né, esta função, a função norma módulo do seno do ângulo, okay? Eu escolhi a inversa, vamos ver porque é que eu escolhi a inversa aqui, okay? Mas tanto faz a inversa ou a próprio módulo, elas são funções temperadas. Né? Se eu tomar a inversa aqui ou não, apenas troco o sinal aqui, portanto vai dar para zero, vai para zero do mesmo jeito, né? Com o logaritmo. Então, usando o lema anterior, para cada epsilon, nós podemos achar um g epsilon acima da g, né? De tal forma que, já que o g, que é isto aqui, né, é menor ou igual que o g epsilon, então isso significa que o seno, o módulo do seno, é maior ou igual que o g epsilon menos 1. Eu vou chamar de k epsilon, okay? K epsilon j, porque isso vai depender da escolha da soma dos subespaços. Okay? Então eu passo a ter que o seno do ângulo em módulo é controlado por baixo por uma certa função, k epsilon j, que cresce, aliás, decresce, né? Decresce exponencialmente de maneira controlada ao longo das órbitas futuras e passadas da minha transformação. Okay? Então,
A G epsilon, é claro que depende da soma que eu escolhi dos subespaços. É claro que a G epsilon, né, ela depende da soma escolhida dos subespaços aqui, mas, né, depende da escolha do J, mas existem apenas um número finito de escolhas de subespaços aqui, né? Existe um número finito de subconjuntos deste conjunto aqui. Logo, eu posso tomar o menor K epsilon de todos os K epsilon J, ok? E obtenho esta mesma propriedade, claro. Então, o mínimo. Isto mostra que os ângulos entre subespaços dos LEDs decaem, né, no máximo subexponencialmente rápido ao longo de órbitas regulares. E temos aqui uma cota para, para eles. Né? Então eu posso tomar um epsilon positivo, né, e ter uma cota, uma certa função mensurável que decai deste jeito ao longo de órbitas. Okay? Isto mostra explicitamente que existe este tipo de cota, okay? Que é um pouquinho melhor que este limite aqui. Né? Portanto, este limite, de fato, implica esta cota, okay? Para alguma função mensurável. Okay? É isso que nós estamos aqui dizendo. Isto é um pouquinho mais de informação, uma informação um pouquinho mais natural, né? Que vem deste limite aqui. O que é que nós podemos fazer agora? Nós podemos agora usar estas construções para construir blocos hiperbólicos ou blocos regulares para o teorema dos LEDs. Okay? O que é que nós podemos fazer aqui? Nós, da construção de normas de Lyapunov, né, nós obtivemos para um x regular, eu vou escrever xm sendo fm de x, okay? Vou escrever n, vão ser as potências do cossículo, vi algum vetor no hi em xm, o hi é a decomposição, né, das LEDs. Então nós obtivemos o seguinte, que a norma euclidiana, se olharmos a norma euclidiana, se eu olhar para AM em xm aplicado ao VI, dividido pela norma do VI, euclidiana, isto é controlado, né, o numerador controlado por cima por esta norma adaptada. No ponto onde é que eu vou estar em xm mais n, né, porque eu iterei, aqui o VI vai ser enviado para um vetor que vai ser tangente em xm mais m, e a VI é controlada por baixo por esta expressão, em xm. Okay? Portanto, isto, combinando tudo, nos dá raiz de d, k epsilon xm, e a norma máxima dentro do hi é dada por esta expressão, uma vez que eu estou no enésimo iterado. Então eu sei que tenho esta cota para a norma do operador que eu posso usar para dominar por cima esta expressão. Então tenho esta expressão como uma cota superior. Okay? E substituindo o K epsilon em xm, né, pensando no K epsilon como fm de x, então eu posso dizer que isto depende do K epsilon de x deste jeito. Né? Tenho que multiplicar por e elevado a epsilon m e tenho a cota superior. Okay? Analogamente, eu posso fazer o mesmo argumento em cima, substituindo, né, a cota superior e a inferior, no numerador e no denominador, e obtenho uma cota inferior para as minhas expressões, usando a norma adaptada também aqui. Ok? Certo? Então, aqui eu observo que na construção da norma de Lyapunov, eu usei 2 epsilon, né, e usei epsilon para a função temperada. Okay? Isso é sempre possível de fazer. Eu tomo um epsilon um pouquinho maior para a norma de Lyapunov. Okay? As duas construções são independentes. Né? Uma coisa é usar o epsilon para construir a norma de Lyapunov e depois é usar o epsilon para obter a função temperada.
Para n negativo, eu fiz atrás para n positivo, eu posso usar um argumento semelhante, olhando com cuidado no caso dos expoentes de Lyapunov com tempo negativo, né, e as construções anteriores, e obtenho estas cotas para o IN em HI de x. Okay? Quando nós temos uma transformação invertível. Tá? Então estas cotas são muito parecidas com as que tinha anteriores. E, portanto, usando agora estas expressões, nós podemos definir blocos hiperbólicos da seguinte forma. Okay? O que é que eu observo aqui? Eu tenho taxas de crescimento uniformes, praticamente taxas de crescimento uniformes, para vetores e pontos em determinados conjuntos. Então, vamos fazer o seguinte. Tudo o que está aqui anteriormente depende deste ky de x. Né? A única coisa não uniforme que eu tenho aqui é o ky de x. Okay? Este xi de x ele é constante ao longo da órbita, né? Porque ele é um expoente de Lyapunov. O expoente de Lyapunov em x é o mesmo que o expoente de Lyapunov em f de x, é o mesmo que o expoente de Lyapunov em f menos 1 de x. Isto aqui é que pode variar. Então, o que eu faço, eu vou uniformizar isso do seguinte jeito. Vou chamar este conjunto, lambda epsilon L, conjunto de pontos onde o k epsilon de x é menor ou igual que L. Para algum L. Um L, por exemplo, um inteiro positivo. Eu fixo um L, grande, e eu digo, vamos olhar para os pontos onde o k epsilon é menor ou igual que L. Não é o espaço inteiro, em princípio, okay? Mas é um certo conjunto. Claro que quando o L é para infinito, como a função k epsilon de x é uma função mensurável, então a medida deste conjunto, lambda epsilon L, a mi aqui é a medida invariante, com que nós estamos trabalhando com o teorema das elétricas, a medida do lambda epsilon L vai para total, vai para uma medida total, vai cobrir a variedade toda, a menos da medida mi, da mi que é TP, quando o L é para infinito. Ok? Então, fixado um certo L, um L grande, em que isto, digamos, tem medida positiva, para nós não estarmos trabalhando num conjunto de medida nula, tomando um L grande com isto com medida positiva, nós vamos ter para estes pontos que para um certo M, eu pego nas cotas que eu tinha antes, ok? Todas as cotas que eu tinha antes, mas no lugar onde tinha k epsilon de x, eu substituo por L, okay? Ou por L menos 1, onde eu tinha k epsilon de x elevado a menos 1. Vamos olhar aqui, portanto aqui k epsilon de x em denominador vai virar um L menos 1. Ok? E se eu olhar também para o ângulo, a expressão que eu tinha para o ângulo, não vou obter esta cota aqui, né? Sempre que eu esteja neste conjunto. Okay? Então, este conjunto é conhecido como um bloco hiperbólico, ou como um bloco de Lyapunov, ou um bloco dos elétricos. Porquê bloco hiperbólico? Porque estas estimativas são exatamente as estimativas de um conjunto hiperbólico. Okay? Se o xi não for zero, né, isto são estimativas de um bloco, de um conjunto hiperbólico. Okay? Com um problema muito sério, não trivial, é que lembrem que o lambda epsilon L, este conjunto não é invariante. Okay? Ele pode ser um conjunto com uma medida maior que o menos epsilon, posso ter uma medida bem grande aqui, ele ocupa quase tudo do ponto de vista da medida. Ele vai ter uma frequência de visitas grande, se a minha medida for ergódica, por exemplo, que a medida vai ser quase 1, então a frequência de visitas vai ser grande, mas eu tenho, né, boas estimativas para as iterações dos vetores, né, nesses pontos, estimativas quase hiperbólicas. Os ângulos também estão afastados de zero. Reparem, ó, aqui os ângulos estão afastados de zero. Né? Quando eu olho para os vários retornos, mas eu não tenho invariância. Okay? Então eu tenho cotas hiperbólicas, mas sem invariância. Além disso, eu também não tenho necessariamente que este cara é compacto. Okay? Embora eu possa fingir que ele é compacto usando
um dos teoremas, o teorema de Egorov. Okay? Os teoremas fundamentais da teoria da medida. Se eu estiver num espaço métrico, por exemplo. Em seguida, vamos usar todas estas estimativas, estes blocos de Pesin, para mostrar que em muitas circunstâncias, okay, se eu tiver condições razoáveis no cociclo, eu vou ter que a decomposição de Euler-Lorentz, de fato, ela varia de forma Holder com o ponto. Não em todos os pontos, claro, mas QTP, num certo conjunto de medida grande, eu vou ter uma variação Holder da decomposição de Euler-Lorentz.